Eu estou falando de São Paulo, se vocês puderem colocar no chat onde vocês estão, para eu saber. Imagino que estamos todos no Brasil, né? Mas vamos ver aonde. Rio Grande do Sul, e ver se temos alunos, ex-alunos, ou potenciais alunos. São Paulo, Rio, aluno. Oi, Marli. Araras. Boa noite. Sergipe, temos alguém de um pouquinho mais longe, opa. Oi, oi. Só esperar todo É o mundo. aluno ali. Tá ali, tá, olá, olá. Ex-aluno do curso Portfólio Legal. Só deixar todo mundo entrar e a gente já começa, tá, gente? Beleza? Então, acho que vamos lá, né? Acho que vai entrando mais gente ao longo dessa hora e meia que a gente vai estar juntos, mas vamos começar. Primeiro eu vou me apresentar. Meu nome é Paula Vazzoni, eu também sou ex-aluna, mas hoje eu estou aqui só para mediar. Então, como vai funcionar hoje? Vai ser um bate-papo bem informal, então estamos super abertos, assim, para quem já participou de alguma live da Miami já sabe, vocês podem colocar a pergunta quando vocês quiserem no chat, a gente já responde, não precisa esperar até o final, tá? Para ser realmente, assim, um bate-papo mais interativo possível, tá bom? Então, vamos lá, vamos começar. Queria dar bem-vindas oficialmente para todo mundo, para o Mad Talk Especial Cannes, que é uma edição muito especial, estamos super felizes, esperamos que vocês tirem, assim, super proveito. Então, quero começar dando bem-vindas ao Quarteto Fantástico, que está aqui, Amanda Lozzi, Júlia Calais, Igor Pontes e Emerson Souza. Vou só dizer um pouquinho, assim, não vou ler biografia, vou colocar no chat para vocês lerem, quem quiser acompanhar LinkedIn, portfólio, tudo, podem acompanhar lá, mas o Igor, vou ler aqui minha colinha, tá, gente? O Igor Pontes é redator da Almap BBDO, ganhou 1 Grand Prix, 1 ouro, 2 pratas e 3 bronzes. Júlia Calais, redatora na Soco, ganhou 1 Glass e 1 Bronze. Amanda Loza, diretora de arte na Media Monks, vencedora do Young Lions no Brasil e representou o Brasil em Cannes como convidada e tal. E, por fim, Emerson Souza, diretor do programa Reclame, que faz a cobertura, né, do maior festival internacional de publicidade do mundo, que é Cannes. Então, bem-vindos, pessoal. Não sei se vocês estão ouvindo meu bebê chorar ou não, espero que não. E aí, pessoal, bem-vindos. Já temos um comentário, Felipe Barbosa. Olha, trabalhei com você, Amanda. Então, queria primeiro que vocês se apresentassem brevemente, conte um pouco sobre vocês, para depois a gente já entrar nos trabalhos. Vamos começar, pode ser com a Júlia, vamos começar com a Júlia. Bom, meu nome, como ela bem disse, é Júlia Calais. É um prazer estar aqui falando com todos vocês. Eu sou redatora na Soco há 2 anos e antes disso, pela Miami, eu fiz o Quarter Away, então eu participei de uma agência da UGV de Nova York pelo Quarter Away da Miami e também trabalhei na UGV do Rio também pelo Quarter da Miami. Então, foi uma abertura de portas bem grande, assim. Eu costumo dizer que a Miami meio que vai dando pontapé na porta, a porta vai abrindo e a gente vai passando. Então, assim, trabalhei nessas agências por conta disso, depois trabalhei na Liu Lara, trabalhei na FCB e atualmente sou redatora na Soco. Muito bem. Igor, vamos com você. Fala, galera, tudo bom? Boa noite, prazer. Sou Igor, ex-aluno da Miami também. Eu vou fazer um rápido resumo aqui da minha carreira, né? Eu comecei aqui no Rio, numa agência chamada Camisa 10. Aí depois entrei na Miami. Logo que entrei na Miami, começaram a vir, né, propostas, professores indicando e tudo mais. Aí depois eu fui para a Macan, também do Rio. Fui para a VML UNR, né? Em São Paulo já, trabalhando remoto, onde eu consegui fazer vários projetos, entre eles Los Santos e entre outros, que também deram uma super catapultada na minha carreira. E hoje eu estou na Almap BBDO há 6 meses. E depois a gente fala mais sobre o projeto, mas prazer, boa noite para todo mundo. Passar a bola aí. Obrigada. Vamos lá, Amanda. Alguém aqui está perguntando qual é o sobrenome da Amanda. Amanda Lozzi. Eu vou colocar todas as biografias agora para vocês, quem quiser olhar mais a fundo, tá bom? Amanda, com você.
Oi, gente, prazer, muito feliz de estar aqui, né, de volta na Miami. Eu me formei em 2017 e foi uma experiência muito maravilhosa, assim. E a partir da Miami que eu consegui entrar no mercado realmente. Então, eu consegui no quarter estagiar na Léo Burnet na época, aí depois na Dentsu. Também tive a oportunidade de fazer o quarter Away, e aí eu fui para a DDB de Berlim. E aí lá eu trabalhei com o Ricardo Wolff, que eu acho que ele deu aula na Miami também, um gênio. E aí, depois disso, eu voltei, fiz um pouco de freela na Publicis, voltei para a Léo, aí depois da Léo eu fui para a CPB, e depois da CPB eu fui para a Media Monks e tô desde então, acho que já vai fazer uns 3 anos e meio, mais ou menos, que estamos aí. Legal, obrigada. Obrigada. Emerson, bem-vindo. Conte-nos. Então, eu sou jornalista e publicitário, redator publicitário e trabalho num híbrido de propaganda e jornalismo a vida inteira. Então, fiz Miami Ad School também, porque desenvolvi vários projetos de conteúdo, já sou sócio de produtora já há bastante tempo e uso esse conteúdo, o aprendizado para desenvolver esses projetos. Quanto ao Festival de Cannes, a gente, com a plataforma aí, quando a gente vai cobrir, essa foi a nossa 21ª vez. Então, a gente acaba tendo um olhar bem plural. A gente faz a tradução do festival, a tradução assim que eu digo, a gente enxerga o festival, avalia tudo e traz para o Brasil. Então, acaba sendo uma oportunidade bem legal de dar um overview da propaganda no mundo. Muito bom, obrigada. Bom, pessoal, então eu coloquei os links deles aqui tudo no chat para quem quiser olhar depois. E acho que podemos começar a falar dos trabalhos, então já. Vou pedir para vocês, então, falarem um pouquinho sobre o trabalho. Depois a gente vai entrar mais em processo criativo, em como foi para desenvolver e tal. Mas apresentar o trabalho, eu passo aqui os 4 e depois entramos realmente nas entrevistas, tá bom? Então vamos seguir na mesma ordem? Pode falar, Júlia. Bom, sobre o Uncomfortable Food, a gente recebeu um briefing de Stella Artois falando que eles queriam trabalhar alguma coisa relacionada à mulher e gastronomia, porque Stella Artois já tem ali uma grande área que eles, né, assumem como de si, que é a gastronomia, e eles queriam colocar as mulheres ali de alguma forma. E aí chegou esse briefing, pensar em alguma coisa que a gente consiga associar mulheres e gastronomia. E aí depois, assim, a publicidade é uma junção de fatores, né? São várias coincidências boas, várias sortes que a gente vai dando no processo para que alguma coisa aconteça e a gente chega no fim e tudo dê certo. Então, quando a gente pensou no Uncomfortable Food, junto com ele vieram outras várias ideias, até que a gente foi afunilando, e a gente descobriu um dado que fala que, apesar de 96% das cozinhas domésticas serem comandados por mulheres, quando você coloca um holofote, quando você coloca dinheiro, esse número cai para 7%. Então, assim, é uma coisa muito exorbitante, porque o cara que está ali fazendo sucesso, ele aprendeu com a mãe dele. Você ouve um chefe de cozinha falando, a receita da minha avó. Então, assim, a mulher está sempre envolvida ali no meio gastronômico, só que quando você coloca uma estrela Michelin, ela sai de cena, aí é o papel do cara. Então, a gente fez uma pesquisa e a gente descobriu vários desconfortos que realmente acontecem na gastronomia profissional. Então, assim, falta de credibilidade, a mulher tem filho e ela é demitida, falta de oportunidade só por ser mulher, as pessoas falam que elas não conseguem. Enfim, a gente descobriu várias questões e, a partir desses dados, a gente criou pratos. E a gente usou o termo comfort food, que é um termo que já é conhecido como aquela comida afetiva, comida da avó, comida confortável, e criamos o Uncomfortable Food, que é justamente pratos de altíssima qualidade, feitos por mulheres, então são pratos excelentes, feitos por cozinheiras mulheres, e que colocam o dedo ali na ferida justamente para tirar a gastronomia da zona de conforto. Então, um resumo do Uncomfortable Food é isso. Ótimo. Vou passar aqui, então. Eu já testei o som antes, mas se por acaso alguma coisa rolar, vocês me falam, tá bom?
Prontinho. 96% of family kitchens in Brazil are run by women, but they only lead 7% of the award-winning restaurants. How could a brand with female DNA truly transform this far from feminist reality? We started financing the first national survey about gender inequality in gastronomy, and we found 3 main issues: lack of credit, visibility, and access to professional education. So we turned the discomfort data into dishes of activism. Stella Artois presents Uncomfortable Food. To demand more credit for women, for instance, Chef Katia Barbosa created Sea of Gold. For visibility, Bella Jou came up with Rice and Shine. They created hundreds of dishes exposing the reality in their own restaurants. We engaged more than 100 known and yet to be known chefs in a gastronomy circuit like no other. What started as a gastronomy matter became a major national debate about gender disparity. Na sua casa, quem cuida da cozinha? É um homem ou uma mulher? Porque isso só é tabu quando é mulher na mesa. While they gained visibility, Stella Artois provided 10 million in media spaces, 60 million in credit to female entrepreneurs, and more than 1,000 gastronomy scholarships. The results? 42% more bookings in the restaurants. More than 570 million organic impacts, the biggest increase in brand lovers among beers. And we started to change the structure. For the first time, the personality of the year in gastronomy was not a man, but one of the chefs from Uncomfortable Food. The chefs were even invited to lead the presidential inauguration menu. And it gets better. One of them was officially invited by the government to help change the inequalities in Brazil. The gods of food are different, huh? Muito bom. Ai, gente, eu vou falar uma coisa, toda vez que eu vejo eu arrepio. E eu tenho um medidor que, assim, quando eu gosto do trem, o braço arrepia. Se toda vez eu vejo arrepia, é porque o negócio é bom. Dá um orgulho danado. Merecido, muito merecido. Aliás, gente, todos aqui, eu fiquei muito tocada com todos os trabalhos que vocês fizeram, assim, achei muito legal. Igor, quer falar um pouquinho sobre o seu trabalho? Opa, claro. Primeiro, só parabenizar a Ju aí, porque esse projeto é demais, assim, muito legal, sou fã. Antes de falar um pouquinho de Los Santos mais 3 graus, né, que eu vou tratar aqui, só queria fazer uma ressalva, porque assim, a gente está aqui de frente falando, mas pô, tem 1 bilhão de pessoas que fizeram parte dos projetos que a gente está apresentando, assim. Acho legal falar, não sei se tem alguém aqui que fez Los Santos comigo, mas pô, tamo junto, vou aqui representar a nossa equipe, tá? O lance de Los Santos mais 3 graus, né, que é um briefing que a gente fez do Greenpeace, ele é um briefing que está na mesa de todo mundo, de certa forma, né? Porque a gente está falando de mudança climática, e mudança climática é uma coisa que todo mundo sabe que está acontecendo e já foi abordado de várias formas. Para Los Santos, o grande diferencial foi que a gente encontrou uma coisa que ninguém tinha reparado ainda, que é dentro do GTA, né, a cidade de Los Santos do jogo, é a mesma de Los Angeles e você pode fazer algumas modificações. Aí a gente, pesquisando sobre isso, começou a traçar o paralelo entre o que vai acontecer no mundo real e o que vai e transportar isso para dentro do jogo. Aí a gente está falando de uma indústria, né, de game, assim, né, que é uma indústria que está em crescimento, está todo mundo olhando para isso, mas a gente conseguiu achar uma coisa que quase nenhuma marca consegue achar, que é uma pertinência do que a gente quer falar no mundo aqui fora com o mundo lá dentro, né? Então, assim, isso foi ela é uma ideia que ela parte muito desse achado. E aí, obviamente, assim, a gente está falando de um processo de produção de mais de 6 meses ali, de ver os dados, mexer nas coisas, assim, porque tudo que a gente fez ali, né, em parceria com a produtora lá de execução mesmo de game, do Rafael e tudo mais, aliás, ó, tem os outros produtores, mas dos assets em game, é um processo muito demorado, assim, acho que é interessante também falar um pouco sobre ele, assim, porque tem a ideia, beleza, a ideia é transportar a mudança climática que vai acontecer no futuro, se aumentar mais 3 graus dentro do jogo, só que para fazer isso a gente tem um processo gigantesco de aumenta o mar aqui, bota a nuvem ali, o lixo que a gente vê, o saquinho de lixo que tem ali, é 1 por 1 que coloca. Para tirar árvore, a gente tira uma árvore por vez, assim. Então é um processo muito brutal de execução também, assim. E obviamente tem uma equipe gigante para fazer isso acontecer, assim. E aí tem muitas questões interessantes de Los Santos, assim, mais do que a ideia, porque a ideia, de certa forma, você vê o case e entende, né? Mas, poxa, tem a questão do rádio, por exemplo. A gente fez um rádio que dura o jogo todo, assim. Você está jogando, passa o dia inteiro, você fica escutando a rádio falando
notícias como se fossem desse futuro de mais 3 graus. Então, são 57 minutos de notícia feito realmente com dados de verdade. Então, imagina que, poxa, teve não só eu, mas outros redatores, o Lucas lá trabalhando no textinho do que vai ser falado na rádio. Então, A assim, Alma, nossa produtora, completamente imersivo em todos os pontos. em todos os pontos, assim, tem muita coisa que nem está no case, mas assim, por exemplo, você vai num lugar no mapa, você recebe uma notificação falando, poxa, aqui isso está dessa forma, porque se aumentar mais 3 graus, vai ter desemprego, e desemprego vai acarretar pessoas na rua, e tipo assim, no detalhe do detalhe do detalhe. Então, acho que é legal que são coisas de bastidores que a gente acaba não contando. Essa parte das notificações quase ninguém viu, mas estava lá na experiência. E sobre a experiência, eu acho que é um ponto muito importante, porque assim, ela poderia ser uma ideia mais simples, vamos dizer, de execução. A gente poderia contar essa história, fazer pontos específicos, mas a gente pensou sempre na experiência do usuário, né? Do gamer, do streamer que vai entrar lá e tudo mais. E foi muito legal o retorno dos streamers para a gente, né? Eles foram nossos parceiros do início ao fim, assim, entrando, testando, comentando. E realmente todas as surpresas que a gente vê no case, nas reações, são reais, assim, porque são pessoas que vivem aquilo e puderam vivenciar aquele território como se ele tivesse realmente sofrido mudanças climáticas. E no final, assim, a gente acredita que esse nosso olhar para a experiência, né, pensar assim, poxa, a gente quer que realmente o streamer entre lá, experimente aquilo, sinta aquilo e possa transmitir para os jogadores e quem está assistindo qual é a sensação dessa mudança climática. E foi muito legal o retorno que a gente teve também dos streamers nesse sentido, assim, né? Que eles viram valor. Eu acho que isso refletiu muito no que aconteceu na categoria de gaming agora, que a gente ganhou um prata e um ouro, porque justamente são pessoas muito técnicas de gaming. Então, eles viram que realmente tinha ali um valor de experiência. E como é uma categoria nova, eu acho legal falar isso, porque eu sei que tem um monte de gente aqui que vai pensar em gaming para o ano que vem e tal. Então, um olhar interessante, assim, né? Quando olhar para gaming, não olhar também só pelo nosso lado publicitário da mensagem, mas olhar muito pela experiência que está com quem joga e quem assiste. Assim, acho que foi um diferencial muito grande, que até a presidente do júri falou lá em Cannes, assim, um pouco sobre. Então, é isso. Acho que o resumão da história é essa. Eu queria ressaltar bastante o craft de produção, assim, né? Que a gente está falando de muita coisa, muito detalhe. A Alma, produtora de som, fez 57 minutos de rádio, que assim, é uma coisa brutal e ficou lindo, assim, o projeto todo. A gente tem muito orgulho, todo mundo aí. Depois vai colocar ali o link para todo mundo ver a ficha e acho que resumi. Não, ótimo, excelente. É até bom quando vocês vão levantando essas coisas, que eu já vou pensando em mais perguntas extras, hein, gente? Vou passar aqui o case, então. Aqui. Vamos lá. Sobrevoando o Pier de Los Santos, onde uma disputa por água potável terminou em 2 mortes. Meu Deus! Cadê o rio? Caraca, mano. Gente, olha isso. Vixe, que doideira, meu irmão! Meu Deus do céu! Vocês estão vendo onde que tá a água?
Muito bom, né, gente? Você falou dos gamers, né? Para mim, a melhor parte do case, quando eu vi mais cedo, é a reação dos gamers. É o que mais me impactou. Caraca, onde está a linha? E é muito legal, assim. Lá em Cannes, né, a gente vendo rolando lá no telão, né? Pô, é o brasileiro falando ali, sabe? É muito legal também essa experiência que eu não tinha tido. Que ano passado também foi, mas eu não pude ir. Então, assim, quando eu vi lá no telão, assim, pô, o mundo todo aplaudindo ali, de certa forma, né? Os brasileiros falando outra língua, é muito interessante, assim, muito legal também. Indescritível, né? É, indescritível, muito maneiro. Nossa, imagino. Bom, vamos para a Amanda Lozzi agora. Se você puder falar um pouquinho sobre o seu trabalho, vamos de BK, né? Boa, vamos. Primeiro, parabéns, Ju e Igor. Nossa, maravilhoso. Já conheci o case de vocês, sucesso. Bom, falando um pouco de Young Lions, assim, eu acho que muitos de vocês devem ter visto o briefing desse ano, né? Era o briefing de BK, e eles queriam dizer que os produtos deles têm menos conservantes do que dos concorrentes, né? McDonald's, no caso. E a gente recebeu esse briefing, e a gente ficou muito pensando em que caminho seguir, assim, né? Logo quando vem o briefing é muito difícil, você fica, meu Deus, por onde eu vou? E aí, esse projeto eu fiz com a Camila, né? Ela foi minha dupla nesse projeto, e a gente já tinha tentado nos outros anos, e esse ano a gente estava muito focada em fazer uma ideia que o jurado olhasse o bode e já sacasse na hora, que fosse um negócio muito fácil de entender, assim, né? Porque a gente ficou muito imaginando esse momento do julgamento, assim, o mesmo briefing, então 200 ideias iguais, não, 200 ideias do mesmo briefing, como que a gente ia conseguir se destacar ali? Então a gente ficou com muito isso na cabeça. O lado bom é que eu e a Camila, a gente já tinha trabalhado muitos anos juntas, então a gente já tinha uma gaveta, vamos dizer assim, né? Várias ideias que a gente já tinha passado juntas, e aí o que aconteceu foi que quando veio esse briefing, a gente ficou muito na cabeça com o negócio de sem conservante, hoje tem muito influenciador, com muita harmonização facial, a gente estava muito pensando em ir para esse lado das pessoas serem muito conservadas, e aí, falando nisso, a gente começou a pensar em pessoas, mas como que a gente liga mais com a marca? A gente queria ficar assim, muito grudado com o BK, e aí a gente lembrou do rei de BK, e em outros jobs de ideias que não saíram, a gente já tinha pensado em caminhos de usar os mascotes da marca, então isso veio na nossa cabeça na hora, e aí a gente começou a ligar tudo e tudo fez sentido, assim. Eu acho que o desafio maior foi que esse briefing foi durante a semana, né? Então a gente tinha que trabalhar e desenvolver o projeto ao mesmo tempo, e a gente que acaba fazendo tudo, né? Então a gente teve que fazer o videocase. Se vocês repararem, a locução foi a Camila que fez, usando um negócio que muda a voz no TikTok. Então, tipo assim, a gente assumiu a linguagem tosca mesmo, porque era o que dava para fazer, e no fim a gente achou que ficou bem divertido, assim. E acho que é basicamente isso. Estava em concorrência também na agência, então, tipo assim, foi aquela loucura, mas no final saiu, e aí deu o primeiro lugar no Brasil, né? Foi o primeiro lugar no Brasil, Acho que a gente pode ver. Muito bom. Vamos lá. Se ligou que o nosso rei parece de plástico? Já faz 68 anos que ele tá na área, todo conservado. Não faz sentido pra uma marca como BK, tá, e toda natural zona, continuar insistindo um rostinho assim. Meu rei, bora mostrar sua verdadeira face. Burger King apresenta o rei sem conservantes. Vamos revelar como o rei do BK, que existe há 68 anos, deveria ser. Todo natural, bonito pra caramba, igual ao nosso hambúrguer. Ele vai aparecer em todos os nossos materiais de divulgação, tanto no on quanto no off. Mas como é que geral vai ficar sabendo dessa parada, hein? Vai ser por uma das trends mais famosas do TikTok, a hashtag Transformation. Veremos a transformação do nosso King. E não vai ser só ele não, viu? Vários influencers sem conservantes vão entrar na onda para mostrar suas versões naturais.
E a galera que participar do desafio e usar a hashtag Transformation sem conservantes ganha o cupom para retirar um Whopper livre de conservantes e corantes artificiais. Burger King, em terra artificial, quem é natural é rei. Muito legal. Gente, nunca imaginaria que foi uma mulher que gravou e aí usou o filtro, sei lá. Sim, foi um efeito do TikTok e ficou engraçado, né? Ficou com sotaque, assim, a gente, ai, mas tá engraçado, vamos assim, vamos assumir que é tosqueira mesmo, mas é legal. É o natural, né? Assim, muito legal. Parabéns, gente. A gente vai entrar mais, né, no processo criativo de vocês, na experiência e tal. Então, acho que agora eu queria jogar a bola para o Emerson, onde está aqui na minha tela. Né, já que o Emerson cobre bom, 2 décadas, pelo que eu entendi, né? É isso. Você aqui é o expert, então vou fazer a pergunta e jogo para você. Se você pudesse colocar em contexto tudo que a gente viu, como foi a sua experiência lá, alguma coisa que ficou marcante para você em termos da presença do Brasil, e aí a gente vê com o pessoal como foi a experiência do lado dos vencedores, né? Me conte. Então, esse ano, a primeira coisa que foi legal notar é um certo otimismo e mais bom humor, tanto nas peças quanto nas rodas de conversa mesmo, porque no ano passado era meio que proibido sorrir. A gente vinha de um processo muito desgastante, muito complicado, que foi a pandemia, e obviamente estava todo mundo repensando sobre isso e tal, e não era o momento para a gente estar sorrindo tanto. Nesse ano a gente pôde ver as pessoas um pouco mais divertidas e um otimismo, coisa que a gente notou nas peças também. Outro fator que eu acho que foi bastante importante esse ano, assim, uma discussão que o mundo vem travando, obviamente norteou grandes rodas de conversa em Cannes, que foi o uso da inteligência artificial. E uma discussão que a gente vê muito aqui fora mas vai tomar o emprego das pessoas, vai causar desemprego. Mas pelo menos no Festival de Cannes, me ficou muito claro que a IA ela existe para colaborar com a criatividade. E aí você vê isso em vários cases, como o case, por exemplo, da Stella Artois para Gucci, que é um desses cases que você vê que a inteligência artificial está só suportando, dando um suporte para a ideia. Isso a gente viu em vários outros cases, e a gente acaba de ver agora aqui também no filme que está gerando um puta buzz aqui, que é o filme da Volkswagen 70 anos, aí, com eles Regina e Maria Rita. Você vê que tem inteligência artificial ali, mas ela poderia muito bem ser uma pós-produção, ela só é um suporte para a ideia. Isso a gente pôde notar bastante em Cannes. Outra coisa que também chamou a atenção foi a geração Z tomando espaço dos millennials, que aí você vê tanto como um vetor cultural, você vê poder de consumo, ou mesmo com o seu comportamento mesmo. Isso é uma coisa que a gente pôde notar, que aí a gente vê a geração Z sabendo mais o que vai fazer. Você vê que os millennials mais não sabem o que eles querem, eles sabem que não é isso. E os Z já até sabem alguma coisa, a gente vê uma evolução, já não é tão chato assim, né? Deixa eu ver aqui mais. A outra coisa que a gente pôde notar é a simplicidade nos trabalhos também. Por exemplo, você vê o Grand Prix de filme, foi para a Apple, acho que, como é que chama mesmo? Deixa eu ver aqui. Depois põe o link aqui também, quem quiser ver. Eu tenho curiosidade de ver também. O Cupertino é um filme de, sei lá, de 38 segundos, que mostra um serviço, simplesmente. Aliás, a Apple ganhou 2 Grand Prix em Cannes. Esse, especificamente, é muito simples. Ele mostra que você pode apagar uma mensagem que você acabou de enviar. Então, você mandou a mensagem, você pode apagar. É um serviço muito simples. Um filme de 38 segundos e ganhou o Grand Prix de filme. Você vê a volta da simplicidade. Outra coisa bacana é assim, nos últimos anos, obviamente, a gente vê a importância de tratar o social e a responsabilidade das marcas do mercado publicitário com a sociedade. Isso é uma coisa que demorou um pouco para isso vir à tona, mas isso já existe. Porém, esse ano, você vê uma preocupação muito maior em efetividade. O que de efetivo as marcas estão fazendo? Tipo, no caso de ser de ser um case real, ou de olhar os resultados e falar assim, olha, chegou em não sei quantos redes, sim. É isso, legado. Tá, que bacana, seu case é lindo, chamou a atenção, mas efetivamente, o que ele mudou na vida das pessoas? Isso é uma coisa que norteou muito o julgamento, né? A efetividade, especialmente, não estou falando
dos filmes, dos projetos com causas sociais. Isso é uma coisa que foi bastante noteada. Outra coisa que eu achei legal também esse ano é o seguinte, achei interessante de observar, é que, por exemplo, no ano passado, o LinkedIn fez uma pesquisa muito refinada sobre a dificuldade de reter talentos no mercado publicitário. Por quê? As empresas de tecnologia, com muito mais dinheiro e um modelo muito mais bacana de trabalhar, seja híbrido, seja que você pode estar no escritório muito mais bacana, tá bom. Muitos profissionais migraram para essas techs. Só que, no decorrer desse ano, no final do ano passado para cá, muitas quebraram, muita gente demitida, e aí volta-se a ter, sabe assim, o mercado publicitário como principal fonte, ou principal fonte de emprego, de trabalho para os publicitários, e a gente pôde ver a única tech, big tech que surfou para caramba esse ano foi o TikTok. TikTok lá em Cannes não se falava outra coisa, seja porque as pessoas todas estavam lá, seja porque as marcas entenderam e invadiram o TikTok. Então, assim, não dá para você pensar em nada inovador e criativo hoje em dia sem pensar no TikTok também, e não é só dancinha, é muito mais coisas. Né? Muito mais do que a gente imagina, né? Muito mais coisas. Eu acho que esses foram os principais tópicos que nortearam as conversas em Cannes e que a gente pôde notar no resultado dos trabalhos. Muito legal. Eu vou te perguntar, então, rapidamente sobre a atuação do Brasil no festival. Aí, mais para frente, eu vou te perguntar sobre o futuro, tendências e coisas assim. Então, como é que foi o Brasil? O Brasil foi muito bem, foi melhor do que o ano passado, foi melhor do que há alguns anos. A gente ganhou um Titanium, a gente ganhou 2 Grand Prix, a gente ganhou 96 leões no total. Assim. Então, o Brasil foi muito bem. Mas, assim, algo que bom, primeiro um Titanium do caramba, né? É legal pra caramba. 2, assim, é bacana, mas assim, a GUT me surpreendeu bastante. A GUT, ano passado, a GUT, que é um grupo brasileiro, né? Nasceu aqui depois, já nasceu aqui em Buenos Aires, né? Nossa, eu nem sabia. É da América Latina, a GUT? A GUT é do Anselmo Ramos. Anselmo era o sócio fundador da David Brasil. Aliás, da David, né? Porque a David é uma agência do grupo Ogilvy. E o Anselmo saiu do grupo Ogilvy saiu da David e montou a GUT junto com, esqueci até o nome do outro argentino, né? O Paco, esqueci o nome dele agora. Um sócio argentino, eles montaram uma operação aqui em Buenos Aires, e aí agora, em 5 anos, em 5 anos eles têm, além de São Paulo, Buenos Aires, eles têm Canadá, Nova York e Madrid. E o ano passado eles já tinham sido eleitos a agência independente do ano, ou seja, concorrendo só com agências independentes. A agência independente, você pensa que, por exemplo, tem o Wieden Kennedy, que é enorme, mas é independente também. Eles foram ano passado. E esse ano, especialmente a GUT Buenos Aires, foi eleita a agência independente do ano novamente e também a agência principal, concorrendo com todos. Então, a GUT estava em festa. E aí você vê vários trabalhos muito legais deles, mas é legal você ver uma empresa com DNA brasileiro ganhando um mundo como essa com só 5 anos de existência. Então, esse acaba sendo... Com certeza. Pra você ter ideia, eu conheci... É porque eu não sou publicitária, eu fiz foto e vídeo na Miami, dos Estados Unidos. E eu conheci através de amigos ex-alunos que foram contratados pela GUT nos Estados Unidos. Eles, eu tô trabalhando na GUT, não sei o quê. Então, para mim, como eu não sou 100% do meio, era uma empresa americana. Muito legal. Brasileira é muito legal. Acaba sendo um orgulho. Seria melhor se a GUT Brasil fosse a mais premiada do grupo, porém, é da Argentina, mas é um grupo brasileiro e eu acho que isso deixa a gente com bastante orgulho também. Muito legal. Obrigada por esse panorama, então, assim, depois a gente volta a falar sobre o futuro. Bom, agora eu queria saber de vocês, Amanda, Júlia e Igor, sobre como foi a experiência, se puderem dar assim, uma pincelada de como foi saber que vocês ganharam, para quem foi, como foi a experiência, alguma coisa que te chocou, que te tocou, ou algo surpreendente que vocês não estavam esperando, enfim, só para colocar a gente um pouquinho no lugar de vocês, de como é estar lá, antes da gente entrar no processo criativo. Quem quer começar? Posso? Pode. Então,
como o Igor falou, né, não é uma pessoa, é uma equipe, e é uma equipe de muitas cabeças e muitas pessoas juntas pensando e trabalhando para que aquilo acontecesse. Só que na hora que a gente vai chegando nessa reta final, o surto vira coletivo, fica todo mundo meio louco, né? Tipo assim, mano, será? Não sei o quê. E assim, quando a gente teve a possibilidade, que a gente vai ganhando shortlists, né? Vai entrando nos shortlists, então a gente fica assim, meu Deus, estou aqui nessa final, será que vai virar um leão? É uma mistura de, beleza, se for só um shortlist, já estou muito orgulhoso, pô, difícil pra cacete, não sei o quê, mas se virar leão, sabe assim, é uma sensação de que, não sei, parece que... Eu costumo dizer, eu até comentei isso com algumas pessoas, que quando eu entrei na faculdade, quando eu há 14 anos atrás, parecia que eu fiquei esperando todos esses 14 anos por esse momento. Então, assim, é como se 14 anos viraram 13 dias e 364... 13 anos e 63 dias. 12 anos e não sei o quê. E parece que a gente vai andando, vai se aproximando. Quando chegou ali naquela semana, e eu estava lá em Cannes, estava com a Nayara Lima, que foi diretora de criação do projeto, estava com a equipe da Soco, com o Zig, com o Cime, com a Brisa, estava todo mundo ali. A gente assim, meu Deus, imagina se vira um leão, porque, como bem o Emerson falou, a Soco também é uma agência independente. E é uma agência independente, tipo independente herói. É a gente aqui no Brasil querendo fazer coisa nova, trabalho real que vai para a rua. Então, é muito assim, a gente pela gente. E aí, quando a gente estava naquele momento, a gente falou, cara, se a gente conseguir qualquer coisa, já vai ser motivo de alegria. E a Soco foi muito bem também. Foi o festival que a Soco mais ganhou leões na história. E aí, no caso de Uncomfortable Food, a gente ganhou o PR, né, em bronze, a gente ganhou um bronze em PR, que foi um motivo de muita comemoração. Quando eu soube, eu comecei a chorar lá no meio de Cannes. E eu lembro que a gente estava num evento do More Girls, que as meninas fizeram esse evento para criativas. Então, eu estava nesse evento e foi aí quando a gente recebeu a notícia. Eu não sabia se eu chorava, se eu gritava. Teve um vídeo que foi divulgado do More Girls, que eu tô, tipo, toda torta, saindo meleca do nariz, porque eu tava, tipo, comemorando que eu tinha ganhado o bronze em PR, muito louca. E aí, eu também me lembro quando saiu a confirmação que a gente tinha ganhado o Glass. E assim, para quem não sabe, Glass é uma das categorias mais difíceis do mundo. Esse ano só tiveram 7 ganhadores em Glass, e no geral, nós somos a única peça brasileira que estava ali concorrendo em inglês, então a gente já estava tendo aquela pálpebra que treme, um tique nervoso, aquela coisa muito louca. E aí, quando a gente soube que a gente tinha levado, eu nem sei te dizer. Paulo, eu nem sei te falar. Eu sei que eu ligava para minha mãe chorava, minha mãe não sabia se comemorava ou se ela achava ruim, porque ela fez 500 promessas e ia ter que pagar todas as promessas. Então, assim, foi uma confusão de sentimento. Então, a sensação que eu tenho, se eu puder falar assim, uma frase, é que sonhos acontecem. É que eu sonhei com isso por 14 anos, e quando você chega ali naquele momento e você vê que é possível, e eu sou a menina que sai de Juiz de Fora, interior de Minas Gerais, fiz Miami, são curvas que a vida vai dando e que você fala, mano, é muito difícil, só que aí você consegue. E aí, ó, olha quem tá comigo, esse aqui é Leopoldo Leonardo, que é o leãozinho que eu comprei lá no Palais, porque a gente não ganha o troféu, né? Quem ganha é a agência e tudo. Agência, claro. E aí, para representar. Então, diga oi, gente, pro Leopoldo. Oi, gente. Então, assim, é muito legal tudo isso. E se eu puder dar uma palavra, é que qualquer pessoa que sonhar, esse sonho pode realizar. Então, assim, essa seria a frase. Muito legal. E é legal você ter colocado, acho que em contexto que, né, 14 anos, não é uma coisa que a gente pode esperar que vai acontecer. Quer dizer, imagino que pode acontecer também, né? Mas a maioria das vezes é uma coisa costurada, com tempo, com muito, né? E assim, o Rômulo até comemorou agora aqui no chat, ele é um amigo meu da Soco, e que, cara, o Rômulo, no processo inteiro, eu tava assim, quando recebi o briefing, eu falei com ele, Rômulo, o Zig tá me dando esse briefing, e não sei o quê, o Zig agora é CCO da Soco. Eu falei, será que eu vou conseguir? E não sei o que, o Rômulo, claro que vai, moleque, não sei o quê, mas sabe quando você começa a duvidar de si mesmo? Você espera tanto um negócio acontecer, só que demora tanto, e aí você fica naquela coisa... Quando chega, você até... Peraí. Quando chega, eu falei, não vai dar certo, eu não vou dar conta. Aí o Rômulo, claro que vai dar conta, minha filha. Aí eu, assim, comentava com ele, reclamava com ele. No fim, deu certo e comemorei com ele. Então, assim, é muito bom ver essa trajetória e, no fim de tudo,
ter essa coroinha, tipo, deu certo, sabe? Muito bom, parabéns, parabéns. Igor, e você? Acho legal que você ter levantado essa bola também, assim, de quantas coisas são trabalho em equipe, e a Júlia falando como, tipo, pô, uma pessoa da equipe dela encorajou ela, então, assim, você, né, hoje em dia é bom isso no mundo, a gente receber apoio das pessoas com quem a gente trabalha. Então, enfim, queria que você me contasse da experiência de vocês. Eu não entendi antes se você falou que você foi ou não foi. Eu fui, esse ano eu fui, ano passado que eu não fui. Ah, tá bom, tá bom. Então me conta como foi. Então, inclusive isso é uma coisa interessante, assim, né? Porque até ano passado eu nunca tinha tido nem shortlist, nem nada. Ano passado as coisas meio que viraram para mim, que eu fiz esse Los Santos e também o Pay Wall Down na Macan, e os dois ganharam e tal. Então, assim, antes disso eu não tinha nem shortlist, então eu vivi muito distante de Cannes até, né, acabar as coisas aconteceram rápido e tudo mais. Isso em quanto tempo de carreira? Mais ou menos, aproximadamente? Eu acho que uns 5 anos no Rio, né? Que aí depois eu fui para São Paulo e fiz Los Santos ali na VML. Foram 5 anos, ou 6, posso estar errando aqui, mas não sei. Mas, de qualquer forma, assim, não tinha nem shortlist, aí acabou que ano passado fui bem, esse ano fui bem, e aí eu vivi 2 Cannes diferentes. Vivi Cannes aqui, né? Saber que ganhei em casa aqui, eu, minha mulher e minha cachorrinha, né? Aqui ano passado, e esse ano lá em Cannes, assim. Lá em Cannes eu senti uma coisa muito legal, assim, que foi que eu não tinha tido ainda, era a troca, você ver amigos seus ganhando de perto, poder vibrar também a conquista dos outros, assim, que era uma coisa que, como eu não tinha vivido ano passado presencial, praticamente, antes de voltar para o MAP, eu tinha ficado muito isolado, era, né, tudo virtual e tudo mais, então eu não tinha vivido essa experiência coletiva de ver todo mundo comemorando, aquele clima, tem um astral diferente ali em Cannes, né, tipo, pô, você tá assim, sentado no restaurante, alguma coisa, daqui a pouco, porra, ganhei aqui, tô sabendo que ganhei um bronze, aí começa uma festa do nada, o que tá acontecendo? Isso é muito legal, uma experiência muito coletiva, assim, eu acho que esse lado da experiência de troca é muito bacana, porque você cria laços também, né, assim, pô, você pode torcer para a pessoa que tá do seu lado, você comemora junto, aí alguém tem uma decepção, tu abraça e fala, pô, tua história, aí fulano fala que deu certo, que fala que deu errado. Eu acho que isso é muito rico nesse sentido também. Eu não sabia, mas eu sentiria falta disso se eu não tivesse vivido. Muito legal. Deixa eu só complementar o Igor numa coisa. Tem muito brasileiro lá. E, assim, é uma coisa que a gente fica abismado, porque você ouve o português o tempo todo. Então, tem muito isso que ele falou. Você ouve um português, você já fica amigo do brasileiro que está falando aquilo. Aí um vai se ajudando, vai se apoiando, vai criando uma grande comunidade. Pra você ter uma ideia, no meio de Cannes teve uma roda de samba. Eu tenho um vídeo da galera batucando, não sei o quê. No meio, assim, os gringos devem ter pensado, gente, tudo doido. Mas, então, assim, é a união brasileira mesmo. É muito legal isso que o Igor disse. Só falar, essa roda de samba que teve lá foi o bloco Acadêmicos do Baixo Augusta, que a APRO, junto com a Globo, levou para lá, junto com o Simoninha, que é o puxador, e o Jair Oliveira, e aí eles passaram divulgando o evento. Foi bem bacana, um pedaço do Brasil lá, foi bem legal. Deve ter feito o maior sucesso. Nossa. Foi muito legal. Muito bom. Simoninha puxadora apenas. Amanda, queria saber de você agora, porque inclusive acho legal ter a sua perspectiva, porque você foi como Young Lions, né? Então, talvez para quem está um pouco mais no início, né? Porque uma coisa que o Igor falou muito verdade, essa coisa da distância, ou foi a Júlia, enfim, né? Da distância das coisas. Então, como você está no Young Lions, queria que você me contasse da experiência de ir como convidada, como é que foi? Aí você não ganhou lá, mas tudo bem. Mas acho que faz parte também, assim, como é que você ficou? Você ficou chateadinha ou ficou bem? Tipo, como é que foi? Boa, vamos lá, então. Eu acho que, assim, primeiro contando como a gente ficou sabendo que ganhou, então a gente recebeu um e-mail, e a gente recebeu esse e-mail antes, e a gente não podia contar para ninguém, porque precisava ver se estava tudo certo, se a gente estava dentro do regulamento, tudo certinho. Então, foi, assim, uma semana muito ruim, porque não podia contar para ninguém, a gente ficou, tipo, parecia que não tinha ganhado, assim. E aí, depois, foi parceria com o Estadão, então o primeiro lugar que saiu foi no jornal impresso, então a categoria digital, e foi a primeira vez que eu fui comprar um jornal na banca, para ver que estava lá mesmo que a gente tinha ganhado. Não acredito. Então, foi uma sensação muito, muito interessante, assim. E também falando um pouco, né, das tentativas, assim, né, porque apesar de ser o Young, eu já tinha
tentado há alguns anos, então foram anos também tentando e buscando aquilo, e tentando achar um caminho para fazer dar certo, sabe? Vendo, o que eu errei esse ano, o que eu posso melhorar o ano que vem. Então, também, esses erros serviram para que a gente conseguisse ganhar. E aí, com tudo isso, né, a gente ganhou a viagem, então foi a primeira vez em Cannes, no festival. Quando você chega lá, assim, é absurdo, assim, é muita informação, é muita coisa, muita gente que você admira, tipo assim, do seu lado na rua, tomando um Lé Rosé, tomando um rosé com você, e você fica tipo, meu Deus, essa pessoa, eu sou o stalker dela, e, tipo, ela tá do meu lado. Então, eu acho que essa experiência foi incrível. Como Young Lions, nos 2 primeiros dias a gente tinha que competir, então a gente recebeu o briefing no primeiro dia já, então a gente chegou domingo, segunda-feira já tinha o briefing, e aí a gente tinha 24 horas para resolver o briefing lá e fazer um bode. Eu não sei se eu já entro em detalhes de como foi o briefing lá, tudo, ou se a gente vai falar de outros assuntos agora. Não, porque daí a gente vai falar mais do case, acho que do Brasil, né? Do processo criativo, mas o que você achar importante pode pontuar, não tem problema. Tá. Bom, então, assim, o que eu achei importante e que é legal, porque acho que tem gente aqui, né, que pode estar lá ano que vem, assim, eu acho que principalmente na categoria digital, eu senti que, assim, a diferença da dupla que ganhou foi basicamente ir mais a fundo. Eu acho que no Brasil a gente é muito mais direto, tipo, o insight, a ideia, e pelo menos no Young Lions lá, eu senti que eles precisavam de uma explicação muito grande de mecânica, de como que as coisas iam acontecer, de processo, parte por parte, uma explicação muito maior. Então, eu acho que essa é a diferença, caso alguém vá ano que vem. Não, uma ótima dica, acho que para tudo, talvez pensando, é um prêmio internacional, pensar em focar um pouco mais na mecânica também. Exatamente, execução, mecânica, ter tudo muito fechado e detalhado, assim. Eu acho que é uma coisa bem importante. Então, essa é a dica que eu daria, assim. E então, né, nos primeiros dias a gente fica competindo com vontade de ver as palestras, de sair, de aproveitar. Mas aí depois, o resto da semana deu para curtir bastante. E eu acho que, assim, só de estar ali já foi muito, muito válido e muito legal, sabe? A primeira vez lá e você poder ver as palestras, tipo, eu assisti uma palestra do roteirista de White Lotus, tipo, o cara tava ali. Só. Então, tipo, isso é muito incrível, né? Parece que é o lugar onde as coisas realmente acontecem, e tá ali naquele meio faz você sentir parte, né, da indústria, assim. Então, foi uma experiência maravilhosa, assim. Nossa, muito legal a sua resposta, e acho que um ótimo gancho para a gente também trazer o Emerson de volta, que você falou né, porque é uma pessoa que está trazendo também as informações para o Brasil. Vamos pegar uma pergunta aqui de uma pessoa que mandou, tá? Que já entra no processo criativo. Eu vou ler aqui. Gente, o processo de descoberta da vocação criativa e comunicação sempre esteve muito claro para vocês? Eu demorei, resisti muito tempo no processo, mas resolvi aceitar as minhas inclinações naturais. Então, se vocês puderem compartilhar o processo de vocês no momento de realizar a escolha, vai ser mara demais. Então, se vocês puderem falar um pouquinho disso, talvez até já falar um pouquinho da Miami, que já são 7h20, gente. A gente já faltam 40 minutinhos só. Se vocês puderem responder isso e já inserir talvez um pouquinho sobre a Miami, sobre como que a educação de vocês teve um papel nisso, né? Inclusive porque o Emerson, tipo, trabalha com publicidade, mas também trabalha com jornalismo. Então, acho muito legal essas pessoas que fizeram Miami e também saíram um pouco da publicidade, né? Porque o criativo vai para vários mundos. Quer começar, Emerson? Pode ser. Bom, primeiro assim, antes de chegar nessa parte, eu queria só falar que para quem pensa em chegar no Festival de Cannes, para quem busca ir para lá, assim, realmente é impressionante estar lá. Você tem a possibilidade de encontrar os maiores profissionais do mundo a semana inteira. Cannes é uma cidade, um balneário, onde inevitavelmente você vai encontrar
os maiores nomes da propaganda sentaram tomando um café do seu lado de manhã, ou almoçando, ou à noite na praia, num dos trocentos eventos que tem lá, do Spotify, que é muito, muito concorrido, ou vários eventos lá, você vai acabar encontrando e vai ter a possibilidade de se conectar de uma maneira que dificilmente você conseguiria fora de Cannes. E outra coisa é o seguinte, nesse mercado, assim, tem profissional brasileiro no mundo inteiro, você vê todas as fichas das premiações do mundo, sempre tem brasileiro. Tem brasileiro no mundo inteiro. E é uma outra oportunidade de você encontrar essa galera lá. Gente que você só encontra uma vez por ano no Festival de Cannes. É muito bacana isso. Agora, quanto ao conhecimento, quanto à importância da Miami School, por exemplo, na minha trajetória, e eu acho que na trajetória de todo mundo, né? Uma escola especializada em criação que permite que você estude no mundo inteiro. Você vê aí, não sei se foi a Júlia que falou, que fez o Quarter, né? O Quarter é uma oportunidade muito legal. Tem muita gente legal que viajou o mundo e que está pelo mundo trabalhando e que abriu esse horizonte todo por causa da Miami. É uma empresa, é uma escola muito bacana. No meu caso, especificamente, quando eu fui fazer a Miami School, que já tem mais de 15 anos, aliás, uns 15 anos, eu já sabia que o meu lance era conteúdo. Tá, então você já entrou meio decidido. Sim. Quando eu entrei lá, eu já tinha ido para Cannes há 5 vezes, há 5 anos. Então, assim, era conteúdo e foi muito legal, porque eu estudei com um monte de gente legal. Por exemplo, o Diego Machado, que é o diretor de criação global da KQA, que trouxe aqui para o Brasil, ele fez a Miami comigo. E aí tem uma porrada de gente. Felipe Cury, que hoje é o CCO da Lepub, que é uma agência do grupo Ogilvy, que é a agência que cuida do trabalho mais criativo da Heineken, por exemplo, também fez Miami School, e tanta gente legal. Então, foi a oportunidade de trocar com bastante gente bacana. E é importante para a minha vida, tanto criativamente, porque a criatividade a gente usa em todos os campos. E eu acabo usando muito nessa parte de conteúdo que eu faço com as produtoras, a gente acaba usando muito no Reclame e na vida. E foram os relacionamentos que você faz. Então, eu acho que se você gosta de propaganda, dá uma passada na Miami, dá uma olhada. Acho que é importante. Aproveito para já te perguntar, então, uma pergunta meio roubada de uma pessoa de outra live, que ela perguntou se fosse para você estudar hoje, qual curso você faria na Miami? Eu achei uma pergunta tão legal que eu peguei da pessoa que estava. Cara, eu acho que o bootcamp, planejamento é cada vez mais importante. Pois é. Isso surgiu bastante na última live também, de planejamento. Eu acho que planejamento é o grande lance, porque assim, direciona, sem um planejamento bem feito, não adianta você ter um trabalho criativo se você não estiver indo para o lado correto. Acho que o planejamento seria tipo o ponto zero, o marco zero da propaganda. E eu acho que hoje, talvez eu fizesse o bootcamp. Legal. Igor, vamos lá? Vamos. Bom, sobre a questão da pergunta inicial, né? Eu acho que, assim, comigo, pelo menos, foi muito natural como é que eu fui encontrando o meu, vamos dizer, estilo, né, criativo. E eu acho que tem muito da Miami, assim, sabe? Foi meio que uma simbiose, assim, do jeito que eu costumo criar as coisas e o jeito que a gente acaba fazendo também na Miami, assim. Eu acho que um aprendizado gigantesco que eu nunca teria, né, o know-how de, por exemplo, montar case, né, como você conta uma história. Na Miami eu fazia milhões de cases, assim. Acho que eu lembro que depois que eu terminei, eu juntei os links, tinha uns 20, 25 links de case feitos pela Miami, que era uma coisa que, se eu tivesse continuado, né, só com, vamos dizer, o mercado do Rio na época, eu não teria tido a oportunidade de exercitar essa capacidade de olhar para fora, olhar para o mundo, assim. Até um dia eu respondi uma questão que me perguntaram da Miami, qual o papel da Miami. Eu acho que é muito esse olhar internacional também, assim. Acho que é muito importante, porque né, a tendência natural é a gente trabalhar para o nosso mercado, com um olhar muito local, né, fazer as coisas que são fortes dentro do nosso país, mas a Miami me ajudou um pouco a ter a visão internacional, porque chega na hora de competir em nível internacional como Cannes, te ajuda muito a saber o que fazer, sabe? Porque aí meio que você já treina dentro da sala de aula o que você vai ter que fazer lá na frente. Então, assim, me ajudou muito a acelerar o processo, assim, coisas que eu poderia ter aprendido no trabalho em si, né, construindo cases na vida real, já tinha feito na aula, então assim, eu já tinha errado antes. Isso me ajudou muito a acelerar. Acho que todo mundo que passou pela Miami tem um pouco dessa sensação, né? Que a gente já fez um pouco antes de começar a fazer no mundo real, assim. Então acho que isso é muito muito importante, com certeza um divisor de águas para todo mundo que fez os cursos da Miami, assim, sem dúvidas.
Mas para você, o start, assim, de tipo, vou fazer isso. De redação, assim, foi natural, assim, eu fui entrando, comecei a fazer... Assim, se eu fosse diretor de arte, eu seria um péssimo diretor de arte. Então, foi uma coisa que eu não consigo desenhar um boneco palito, assim. Então, assim, É o naturalmente, que eu fui sobrou, né, adaptando. Igor? Tipo assim, olha, É tem o que isso, tem sobrou. isso. Então é o que sobrou. Tem um que, assim, um que eu posso ser bom, se eu focar bem, e um que eu já sou horrível de largada. Então, assim, vou por Mas, esse Igor, aqui. pode falar, parece uma coisa boba, assim, mas a minha mentora da Miami, que é a Jenny Dixon, que é, enfim, professora de fotografia, né? Eu lembro que ela falava pra gente no começo, ela falava, é mais fácil eu começar vendo o que você não quer do que o que você quer. Que daí você vai eliminando várias coisas, aí acaba sobrando menos coisa. Aí você Exato. sobra, tipo, sabe? Não é todo mundo que já sabe, não, eu quero ser isso, mas você sabe o que você não quer. Isso é mais fácil. Isso. Assim eu escolhi faculdade, assim eu escolhi tudo na vida. Ótimo. Mais alguma coisa, Igor? Ou posso passar para as meninas? Pode passar, Tá bom, beleza. obrigada. Júlia, Amanda, quem quer falar? Alguma dica também de como sedimentar, assim, na escolha? Ou, enfim, o que vocês fariam na Miami hoje? Enfim, o que vocês quiserem falar. Cara, eu escrevo desde pequena. E minha avó, ela tem uma gaveta em casa que ela guarda todas as minhas histórias. Então, antes de eu começar a saber escrever, eu já escrevia, que era fazia aqueles bonequinhos de palitinho, montava a história na minha cabeça, ia contar. Então, eu sempre tive uma coisa muito de contar as histórias. E minha avó, minha mãe, sempre me apoiando muito. E é engraçado porque minha mãe, ela é médica e geralmente um filho de médico é forçado a fazer medicina, é forçado a ir para a área da saúde. Só que minha mãe, pelo contrário, ela sempre falou, não, faz o que seu coração está falando para fazer. E quando eu me formei, e eu falo sobre 14 anos, não é porque eu tenho 14 anos de profissional, não, é porque eu conto desde que eu entrei na faculdade e descobri sobre o que era Cannes e sonho com isso. Mas desde que eu entrei ali na faculdade com a minha mãe falando, não, vambora, o que você quiser e tudo, é engraçado, porque apesar de você saber o que você quer, como bem disse aí sobre os millennials, né, Emerson, a gente é meio perdido, a gente sabe sem saber, então a gente fica naquele negócio muito louco. E aí, nisso, no passar dos anos, né, me formei, minha mãe falou, cara, e aí, minha mãe, o que a gente vai fazer? Jogou no Google. O que fazer para sua filha não virar uma desempregada para sempre? Aí apareceu Miami Med School. Ah, não acredito. E aí, apareceu. E aí, nisso... Mentira. E aí, nisso, eu me mudei para o Rio de Janeiro para começar a fazer o curso da Miami. Então, assim, o que a Miami foi para mim, a Miami foi tudo. A Miami foi quem me permitiu ter um portfólio fantasma, né? Que a gente vai nas aulas criando coisas fictícias para começar a alimentar essa pasta de mentirinha. Foi a Miami que fez eu ter contato, porque eu não conhecia ninguém em lugar nenhum. Então, foi através da Miami que eu adquiri alguns contatos, principalmente no Rio, já que a Miami era do Rio. Foi a Miami que me permitiu ir para Nova York fazer um quarter away. Assim, todo meu... É bem aquilo que eu falei no começo. A Miami foi o pontapé na porta. A Miami abriu a porta, olhou para mim e falou assim, se você quiser, você passa. E, assim, não é necessariamente todo mundo que faz Miami que vira, que ganha prêmio, não é isso. Mas é uma oportunidade que, se você agarrar com o idente e tentar mesmo, talvez você tenha uma chance bem maior do que se você não fizesse Miami, né? Então, assim, respondendo a pergunta da Juliana, o processo de descoberta de vocação criativa foi desde sempre, desenhando boneco, inventando moda, e eu acho que você não deve resistir no processo, porque quanto mais você resiste, mais distante você fica do momento que você fala, cara, ainda bem que eu fui. Então vai, não resista mais. Eu passei exatamente por isso, eu queria já ter feito fotografia, literatura com 18 anos, assim, aí eu acabei enrolando, não fui, não, porque não é isso, não é uma carreira. Aí eu acabei fazendo depois e, tipo, hoje em dia sou escritora, fotógrafa, artista. E o que é carreira? Eu gastei tempo, só isso que eu conquistei nesse tempo. Fiquei tentando me enfiar em trabalho, em escritório, aí, tipo, não. Você parar para pensar o que é uma carreira, o que é uma carreira? É ser dentista? O que é estabilidade, assim, enfim, aí a gente entra em outra... carreira é o que você quer fazer e vambora. Com certeza. Amanda, vamos lá. Bom, eu acho que no meu caso foi meio parecido com o da Ju, assim, porque na minha família todo mundo meio que fez direito.
E eu achava um negócio muito chato. E eu pensava, nossa, quero fazer alguma coisa que pareça ser mais divertido do que o direito, assim. E aí, desde a faculdade, assim, o que eu achava mais legal era direção de arte, só que, na verdade, eu nem sabia direito o que era, tá? Eu só achava muito legal, nossa, isso parece legal, vou fazer. E aí, na Miami, que eu realmente entendi o que era, e eu acho que eu percebi, assim, também, mais falando da parte de criatividade, que criatividade é um pouco de treino também. Eu acredito que sim, existem algumas exceções de pessoas... Você tá lendo aí a Juliana? Eu Oi? sou advogada, ela está falando que ela é advogada. Ó, Juliana, eu Aí, acho que você ó, deveria trocar aí, umas gente. figurinhas, então, com a Amanda. Pega o contato Chama, dela, vocês se falam. me chama. Desculpa, eu falei que era chato e você é. Mas você tá aqui, então você não gosta. Enfim. é, E aí eu acho que foi isso, né? Eu acho. Bom, voltando no que eu estava falando em relação à criatividade, assim, né? Que eu acho que é muito sobre treino também. Eu acho que a Miami te ensina. Eu acho que, sei lá, virou uma chavinha no meu cérebro que me ensinou a conseguir a pensar pela contramão, a ter ideias, tipo assim, sei lá, o que uma marca não faria, vai lá e tenta fazer, sabe? Então, eu acho que é muito sobre isso e também sobre se divertir, né? Gostar do que você faz, e aí acaba... É difícil, tá? Mas acaba tendo um lado muito divertido e prazeroso, assim. Então, acho que é basicamente isso, assim. E sem falar que abre portas, né? Você conhece as pessoas. E tem uma coisa também que até já conversei com ex-alunos, que é o que mais a gente sente falta, né? Tipo, agora não tem mais a Miami. E o que mais a gente sente falta, assim, é de estar no meio da galera, que são os alunos, né? Então, gente que está aprendendo ali com você, e isso faz seu cérebro ter muita informação nova, e também os professores são, tipo, os melhores no mercado. Então, você está sempre recebendo essas informações novas, que eu acho que é o que aconteceu um pouco, assim, lá em Cannes, de você ver essas informações novas, só que quando você já está um tempo na carreira, isso vem às vezes, assim, você tem que ir muito atrás, né, das coisas, do que está saindo, do que está acontecendo. E na Miami isso vai até você. Então, é uma enxurrada, assim, uma explosão de coisas e ensinamentos que muda o jeito de pensar, assim, pelo menos para mim foi desse jeito. Então, Nossa, com recomendo. certeza. Isso é uma dica ótima também para quem é um aluno potencial, quem quer fazer o quem está já, é assim, construir esse relacionamento com os professores e realmente manter isso ao longo dos anos, sabe? Como uma relação de mentoria, porque não precisa ver o tempo todo, mas marca sabe? Vai atrás, marca um café a cada 6 meses, fica atrás, porque eu acho que vale muito a pena manter isso ao longo dos anos, né? Sim. Façam isso mesmo. Bom, temos mais perguntas aqui, vamos pegar? Acho que dá tempo. Então, Cacá está perguntando como foi o processo... Não, na verdade, primeiro para o Igor. Como é ganhar um GP? Como foi o processo para levantar a ideia do... Eu não sei como falar o nome desse projeto, Igor, me ajuda? Terra mesmo. Terra, tá bom, da Projeto Terra. Que inclusive está no link, eu vou recolocar aqui, que é um outro projeto do Igor que ganhou. Me lembra, Igor? GP, B2B e bronze. Ótimo. Pode, então. Vou colocar o link, pode falar. A pergunta é qual? Para falar sobre o processo, como tá. foi o processo para levantar a ideia. Tá. Primeiro, como é ganhar um GP, assim, né? Inexplicável. É uma alegria muito grande, assim, né? Uma coisa muito difícil, né, cara? E quando vem a notícia, assim, no meu caso, eu fiquei meio em choque, assim, né? Não tive muita reação. Porque realmente é uma coisa muito grande e é histórico, assim. Ainda mais na Almap, que é uma agência que eu sempre admirei e agora eu estou fazendo parte, assim. Então, foi muito significativo para mim. Esse projeto em si, ele é um projeto que é um exemplo de projeto que só acontece quando tem muita gente envolvida, assim. E não é modo de dizer, porque realmente é um projeto muito grande que envolve, né, 2 clientes, o Pacto Global e a B3. É um projeto totalmente desformatado, né? Você pensa, pô, você vai lançar um IPO na bolsa, entendeu? Então, tipo, não é uma coisa que você compra um anúncio ali e está feito. Envolve realmente uma agência inteira, assim. Sobre o projeto todo, até acho legal falar que, assim, ele é um projeto que ele surgiu com uma dupla que é o Tedeschi e o Moza. Eles são as pessoas que pensaram nessa ideia e aí apresentaram para os SCDs lá, né? O Monte, Rafa Gil.
o Henrique Duarte, e aí o Monte me chamou para fazer parte, para ajudar a levantar o projeto. Justamente por isso, assim, eu acho que vale a pena falar sobre a questão de o que é levantar um projeto, né? Porque assim, a gente vê, pensa, pô, a ideia é uma coisa, beleza, ela é o ponto de partida, fundamental, vital, só que depois da ideia feita, né, tida, ela tem milhares de outros pedaços para serem preenchidos. Assim. O Terra, por exemplo, é um projeto que ele tem um relatório anual do que aconteceu na Terra nos últimos anos. Então, imagina pegar um monte de dados científicos e escrever numa linguagem para os empresários entenderem, né? Tipo, em vez de falar assim, a taxa de desmatamento, a gente usa outros termos que são do mundo dos negócios. Tem um monte de gráficos lindos e maravilhosos feitos lá pelo Mozart e o Rafa Gil, que ilustram o que está acontecendo na Terra. Então, a gente já está falando de um IPO, que é uma coisa que não tem formato, né? Você tem que conversar com a B3, fazer isso acontecer, realizar um evento. Tem um report, que é esse relatório que foi enviado para vários CEOs do Brasil. Tem um site que monitora as notícias que acontecem no mundo e alteram o valor de uma ação simbólica ali da Terra, né? Ela começa com valor e ela vai diminuindo conforme as notícias ruins vão saindo e vai aumentando conforme as notícias boas vão saindo, assim, né? E aí, imagina que é um projeto que envolve um monte de coisa, um monte de gente. A gente conseguiu um painel na Nasdaq, né? Então, assim, pô, imagina o trabalho que a mídia não teve para conseguir aquilo, né? Então, assim, falando, poxa, atendimento, mídia, o presidente Felipe Bartolomeu, cara, conseguiu desenrolar um monte de coisa para aquilo acontecer, assim, né? Pernil, todo mundo, assim, da agência realmente voltando energia para fazer com que aconteça, assim. E, assim, de verdade, um GP, um ouro, um bronze, um prata, tudo isso não acontece à toa, assim. Para acontecer um projeto desse tamanho, é muita gente envolvida, assim. E na UMAP eu senti, realmente, que eu estou há pouco tempo na UMAP, tá? 6 meses, então eu tô, né, posso falar, assim, como quem não é veterano da história, eu senti uma diferença muito grande para fazer isso acontecer, porque, cara, é muita energia de muita gente, de muito lado, e, assim, o GP, eu até falo isso, assim, o GP você não pode prever, né? Você nunca fala, pô, isso vai ser um GP, assim, até o projeto você vai falar ser um GP. Mas até quando o Monte, né, ele me chamou para fazer parte do projeto, ele falou assim, cara, eu acho que isso aqui pode ser um GP. E aí, tipo assim, pô, só a pessoa acreditar que isso pode ser um GP já é o primeiro passo para que isso seja lá na frente, assim. Então, a gente trabalhou muito para conseguir chegar... Opa, falando, desculpa. Não, eu ia só falar que eu conversei com o Felipe Bartolomeu umas semanas antes e ele já acreditava totalmente nesse projeto. Era a bola da vez, era a cartada da vez, porque estava muito bem amarrado, estava muito bem desenhado. Não foi difícil imaginar que ele... Só que ele ficou surpreso com o GP na categoria B2B. Mas CGP não era absurdo assim para eles, né? Sim. Mas é muito doido, porque, tipo, você no momento zero do projeto, imaginar que ele pode ser um GP, né? Ele pode ser um ouro, né? É você conseguir realmente traçar um caminho para mirar naquilo e fazer tudo para chegar lá, né? Assim, até, assim, você tem uma sensação, assim, pô, quando você chega num ouro, você vê assim, pô, esse projeto é nível ouro. GP, cara, é muito raro, assim. Então, respondendo a pergunta que Kaká, né? Assim, pô, para acontecer isso é muita gente envolvida, é um processo realmente muito puxado, assim, de energia mesmo, de fazer acontecer. E depois como vai contar isso é fundamental, assim. Até se puder deixar uma dica, assim, eu acho que um caminho que as coisas estão indo é que os cases eles são cada vez mais entretenimento, né? Ele parece mais um filme do que um case. É um pouquinho menos de explicação e um pouco mais de você ser levado por uma história, assim. Então, acho que tudo conta, assim, e até aí no detalhe, pô, tem toda a ficha de inscrição lá, que, cara, você tem que preencher tudo certinho, porque um negocinho ali pode puxar sua perna numa discussão de coisa seríssima, assim, né, como um leão, né, tipo assim, a galera ali, todo jurado, tá vendo o detalhe, porque, pô, não vai dar um bronze pra uma qualquer coisa, né, tem que dar um bronze pra uma coisa que é muito boa, e por aí vai, prata, ouro, enfim. Então, assim, é muita atenção no detalhe, assim, me ajudou muito, né, ter participado desse processo, eu ter feito Los Santos antes, porque foi um processo também que era muito detalhezinho e tal, então foram coisas que uma coisa vai somando a outra e acontece quando tem que acontecer, né? Muito bom. Temos perguntas para a Júlia agora também, que é sobre a Soco, o processo criativo de Um Lugar ao Sol, da Nívia, e também como foi trabalhar com as chefes de cozinha, o processo de escolha, como foi ganhar Glass, o que é este prêmio? Então, se você puder dar uma resumida nesses dois, muita coisa, eu sei. Sobre Dove, não fui eu que fiz, então eu não posso falar sobre o processo criativo, mas foi de uma diretora de criação muito maravilhosa chamada Elisa Gerber.
Então, infelizmente, essa resposta eu vou ficar devendo. Mas a demais, como foi trabalhar com as chefes de cozinha? Cara, foi muito legal. Todas elas, quando a gente apresentou o projeto, elas se emocionaram. A Kátia Barbosa, que inclusive faz parte do Mestre do Sabor na Globo, que ela é uma das juradas do Mestre do Sabor, ela chorou. Então, assim, isso mostrou pra gente que o caminho estava certo, sabe? Era mais do que uma campanha, era mais do que um projeto, era uma coisa que realmente impactava a vida dela, a ponto dela se emocionar e chorar num call com a gente. Então, assim, foi muito legal quando a gente viu que essas chefes de cozinha, elas estavam comprando mesmo aquilo, porque aquilo era uma parada real, que doía nelas e que elas queriam dar voz àquilo. E aí o processo de escolha foi basicamente mulheres de várias regiões do Brasil, então nós temos uma mulher indígena, temos nordestinas, temos mulheres pretas, temos mulheres mais velhas, enfim, a gente teve uma gama de mulheres diversas, porque é isso que precisamos mais na publicidade, né? Essa diversidade, principalmente no nossa ideia que era sobre mulheres. E ganhar Glass foi a maior emoção que eu já senti na carreira. Bom, o que é Glass, né? Glass, o nome de Glass é Glass the Lion for Change. E o que quer dizer isso? Não são apenas ideias boas que ganham um Glass, mas também ideias que têm o poder de transformar o mundo. Então, assim, quando a gente vai ali para o júri de Cannes, a gente precisa defender a ideia. Então, por exemplo, em PR, a gente só mostrou o nosso videocase e seja o que Deus quiser, o videocase vai falar por si só. Já em inglês, a gente precisou fazer uma apresentação. Então, teve 10 minutos de apresentação, 2 minutos com o videocase para apresentar para os jurados e depois 10 minutos de defesa. Então, com os jurados perguntando, bate e volta, tudo em inglês, aquela confusão. Então, assim, o Glass, para mim, representa muito isso. Cara, obviamente a gente não vai mudar o mundo, né? A publicidade talvez mude um pouquinho aqui, um pouquinho ali, mas ter um projeto que faz a parte dele enquanto projeto, que era o nosso objetivo, né? Transformar um pouquinho a realidade das mulheres, isso deixa muito orgulhoso. Então, o Glass seria isso, seria o leão da mudança. Muito bom. Respondido? Ótimo. Temos mais uma, então, aqui da Marli. Eu acho que eu vou jogar essa para você, Emerson, que eu quero aproveitar o tempo também para ouvir de você. Eu vou ler aqui a pergunta, daí depois vou fazer a minha também. A Marli pergunta, para vocês, qual é a estrutura / anatomia de uma boa ideia? Eu entendo que não existe receita pronta, mas para quem está começando, o que a gente deve considerar na hora de criar? E qual o conselho que vocês dariam para a versão do passado de vocês? Então, acho que são duas coisas separadas, né? Uma é, assim, de estrutura de ideia, eu acho que você também, por toda a sua experiência, né? Queria ouvir de você também. Então, o que você enxerga como criativo? E também sobre tendência. O que você acha que... Você tem esse hábito, digamos assim, de prever tendência para o outro ano? Enfim, pode dissecar para a gente essa ideia. Primeiro, uma boa ideia, eu acho, uma coisa que a gente não pode esquecer é que a gente precisa resolver um problema para o cliente. A primeira coisa, você precisa resolver esse problema. Então, seja qual for o problema, no caso do Terra, por exemplo, ela chamar a atenção para o impacto global, o impacto da atitude de todo mundo e tal. Como é importante você ter atitudes que ajudam a preservar o planeta. Aí você não pode esquecer disso. Primeira coisa, como é que eu resolvo esse problema? Depois você vai chargear ou você vai escolher. Aliás, essa ideia pode surgir junto com os canais que você vai colocar isso em prática, que pode ser um TikTok, pode ser uma TV, que pode ser um evento. Primeira coisa que você tem que fazer é resolver um problema. Outra coisa que eu acho muito importante, e a gente está falando com bastante estudante também, o melhor cliente que você tem é o seu cliente. Então, antes de você querer ganhar o Burger King, antes de você querer, sabe, resolve o problema do teu cliente, porque às vezes ele fica grande e você fica grande também, você resolve essa história. Então, primeira coisa, resolver o seu problema. Aí depois você pensa no restante. Entendeu? Depois você pensa no restante. Tendência, eu acho que o mundo se discute muito a importância da inclusão dentro do processo criativo. Então, acho que a tendência é você ter na sua mesa de criação a maior diversidade possível. Seja sexual, seja intelectual. Tem que ter diversidade. Tem que ter homem, tem que ter mulher, tem que ter pobre, tem que ter rico, tem que ter todo mundo. Então, essa
essa é a maior tendência, é algo que a gente vai ver cada vez mais, que a gente já viu esse ano melhor que no ano passado e do que nos anos anteriores, e que provavelmente vai acontecer o ano que vem também. A gente pode ver isso também na composição dos júris, então cada vez mais pessoas diferentes na mesma sala, sabe, para buscar uma solução. Aí que vão surgir as melhores ideias. Essa é a tendência. Diversidade, que a partir daí você vai ter uma resposta mais plural, você vai falar com mais pessoas. Essa é a minha dica. Muito legal, muito legal. E baseado no que você falou, eu dou aula de video storytelling algumas vezes aqui em São Paulo e Rio, e o que você falou da questão de resolver o problema, algumas vezes eu vejo alunos tentando, em vez de resolver o problema, querem forçar a ideia que eles têm no problema. E aí a minha sugestão, que inclusive um de vocês falou sobre isso, né, que pegou uma ideia que não tinha usado e colocou em outra coisa no futuro. Então, assim, acho que tem que rolar um desapego, especialmente no começo. Eu passei por isso, acho que todos os criativos passam por isso, que é você ter desapego com as ideias, né? Que você fica, meu bebê, tipo... Então, assim, tem uma ideia, não funciona para aquele problema, anota num caderno, um dia, aquilo pode servir para outra ideia. Então, isso que você falou, acho que é, assim, essencial. Problema. A gente viu isso muito em Cannes, você assiste um monte de campanhas que você não sabe para quem que é. Qualquer pessoa pode assinar, qualquer segmento pode assinar. Será que a gente resolveu o problema? Está todo mundo pensando em salvar o mundo? Ok, mas tem que vender, o cliente precisa vender, sabe assim? Eu preciso resolver o problema do cliente, seja qual for. Primeira coisa, temos que pensar nisso. E ajudar o teu cliente. O melhor cliente é o teu cliente. Faça ele ser grande, que aí você vai ser grande junto. Muito bom. Querem responder também a pergunta, pessoal? Sobre a estrutura, a anatomia de ideia, né? E aqui também perguntando, Júlia e Igor, como vocês veem o processo de criação de uma campanha? Não, isso já é outra pergunta, então vamos tentar responder rapidamente essa, daí a gente tenta pegar a última. Desculpa, pessoal. Eu acho que, assim, só a questão da anatomia de uma boa ideia, acho que ela tem que emocionar, assim, sabe? E acho que tem um ponto também que o Emerson falou, que é meio óbvio, mas, assim, antigamente era um público no júri mesmo, né? Falando sobre júri, era muito nichado. Então, algumas coisas que eram muito legais para a galera média do mercado publicitário, hoje em dia, com o júri mudando, também não vai ser tão mais legal, assim. Então, acho que a gente está caminhando para uma avaliação de coisas de um jeito mais humano, vamos dizer, entre aspas, assim, né? Mais pessoas menos nichadas, menos com aqueles vícios de mercado publicitário, de agência, julgando os trabalhos. Então, acho que isso vai também causar um impacto no que vai vencer daqui para frente. Eu acho que a emoção é universal e a emoção é o que vai fazer a diferença, sabe, para tudo. Legal. Meninas, alguma coisa a complementar? Eu tenho um complemento nesse... Ai, perdão, Emerson, você quer falar? Não. Eu ia só fazer um comentário, que tem uma agência no Brasil que ela está fazendo um trabalho muito legal, que é a Soco. A Soco é uma agência que, na sua essência, ela traz a diversidade, e aí fica muito mais fácil quando você nasce assim, você não tem que ficar adaptando, né? Então, acho que a Soco segue um caminho que acho que todo mundo vai chegar aí daqui a pouco. Emerson, sim, eu sou 100% soquita. É isso. É isso. Boa. Eu só ia complementar sobre a ideia, assim, eu acho que tem um ponto muito importante quando você vai, sei lá, pensar, ter algum insight, que é sobre procurar alguma coisa que seja uma verdade, né? Então, alguma coisa que faça sentido para você e no inconsciente coletivo ou para alguma comunidade. Então, a partir do momento que você consegue, igual a Emerson falou, né, solucionar um problema, mas que esse problema venha de uma coisa que é uma verdade, é uma vivência, é muito interessante. E acho que outra dica que é muito válida também, complementando o que a Paula falou sobre anotar, eu acho que, assim, isso é uma coisa que vocês podem levar para sempre, assim, porque... às vezes as coisas que acontecem, tipo uma coisa que, sei lá, sua mãe fala, que você vê na rua, você anota, e em algum momento isso pode ser importante, pode ser um insight para você usar mais para frente. Então, eu acho que é muito válido, assim, um bom processo para começar a construir uma boa ideia. Concordo 100%. Acho que ainda mais no meu caso, quem tem personalidade que nem a minha, eu lembro que quando eu tinha 18 anos, meu professor falou para mim que eu era uma late bloomer, que traduzindo é tipo assim, uma pessoa que meio atrasada, vai, sei lá, tipo assim, que demora um pouquinho, aquela flor que demora um pouco mais para desabrochar. Então, para pessoas
Tá, isso, obrigada, desperta tarde. Então, assim, para quem tem uma personalidade mais que nem a minha, isso é essencial. Tipo, nossa, foi tão bom para mim. Eu lancei meu primeiro livro infantil este ano, real, oficial, assim, com editora e tal, com uma ideia que eu anotei, tipo, 6 anos atrás. Aí eu fui realmente pegar, daí 3 anos atrás, daí até fazer tudo e dar certo. Então, né, não é todo mundo que é tipo, não, criei. Eu, pelo menos, eu estou aprendendo a ser agora mais. Então, pronto, complementando. Júlia, então agora vamos para a pergunta que é para você e para o Igor, mas aí você pode começar. Como você vê o processo de criação de uma campanha? E também queria saber como pessoas com uma senioridade menor podem tocar junto com vocês, que são sêniores, e junto com DC, ECD, etc., toda essa estruturação de ideias e chegar até o final da campanha. Ó, para mim são duas coisas diferentes. Então, vou responder primeiro como que eu vejo o processo de criação de uma campanha. Acho que tem muito a ver com o que o Emerson falou sobre como você consegue resolver um babado que o seu cliente tem. Porque não adianta você querer inventar uma coisa que vai curar o câncer de pele do mundo. Se isso é uma coisa que é inviável, você não tem um cliente, o seu cliente não está preocupado com isso. Então, assim, tudo bem que a gente quer fazer uma coisa grandiosa, a gente quer causar um impacto positivo, só que a gente tem que andar em parceria com o cliente, como bem o Emerson falou. Então, por exemplo, vou te dar um exemplo em Stella Artois, como que eu poderia fazer se nada disso tivesse acontecido. Eu poderia pegar a Stella Artois e estudar a marca. O que a marca quer dizer? Quais são os problemas da marca? Como que eu posso solucionar esse problema? E a partir daí, através de um brainstorm, né, a gente ir abrindo as possibilidades. E podem ser possibilidades muito ruins, que vão virar possibilidades boas, porque o brainstorm é justamente isso, né? Você começa ali falando uma coisa meio torta e daqui a pouco o negócio vai indo para um rumo maneiro. Então, eu acho que é isso, identificar o que o seu cliente precisa e tentar solucionar da melhor forma possível ou tentar, sei lá, fazer com que esse problema não seja mais um problema. Enfim, como que a gente pode resolver isso? Então, primeiro passo, eu acho que é isso. E, sobre a pergunta, eu também queria saber como pessoas com uma senioridade menor podem tocar junto de vocês. Acho que como que a pessoa entra, né, assim, no briefing, no job. Mano, é sendo cara de pau. É tipo assim, fulano, tô aqui à disposição, acabei de entregar meu post de social media e tô aqui querendo fazer não sei o quê. Posso ajudar? Não dá para ajudar. Mas então toma aqui várias ideias proativas que eu tive para o seu cliente, diretor de Stella Artois. Você acha que pode, não sei o quê? Mano, enche o saco. É isso que eu fiz. Eu fiz isso muito. Tipo assim, tô aqui. Posso ajudar? Posso ajudar? Como que eu posso ajudar? Uma hora eles vão precisar de ajuda. Pode não ser que... na primeira, nem na segunda, nem na terceira, mas uma hora vai precisar. Eu acho que uma hora eles vão ficar com dó também. Porque, cara, às vezes eu estava atolada de trabalho, tinha 1000 coisas para fazer, resolvia tudo, 7 da noite, posso ajudar? Então, assim, eu acho que uma forma de você se tocar junto às coisas é você se mostrando disponível para isso. Você falando, estou aqui para isso, quero trabalho, não tenho medo de trabalhar, quero aprender, porque, assim, existem duas coisas que eu acho que são diferentes e que uma ganha muito da outra. Vamos supor, Paula, você precisa me entregar um título bom para um trabalho. Estou te dando um exemplo. Você vai e me entrega 3. Ou, Paula, eu preciso de um título bom para um trabalho. Você vai e me entrega 30. Eu não quero saber quão exatamente boa você vai ser de primeiro. Eu quero ver o quanto você vai tentar ser boa. Eu quero que você mostre que você está afim, entendeu? Então, entregue 30 títulos. Mesmo que não seja o melhor, você está ali para aprender, você está mostrando que você está interessado. Então, a minha dica seria essa, tipo, bota a cara para o jogo e não tenha preguiça, não tenha medo, que uma hora vai. Muito bom. Quer complementar, Igor? Acho que a resposta foi perfeita, eu só faço um adendo à parte do processo criativo, que eu acho que é legal também falar, porque, enfim, cada pessoa tem um perfil, né? Acho legal falar um pouco sobre isso, porque tem gente que é introspectiva, sabe? É mais tímida e aí acha que não se encaixa no mercado, não encaixa. Eu só queria fazer esse adendo que realmente cada um tem um perfil, assim, você vai meio que encontrando também, sabe? Porque tem gente, eu já trabalhei com pessoas que são muito boas
no brainstorm ali de salinha, né? E tem gente que vai para o cantinho dela, bota uma música e também chega em coisas muito legais. Então, assim, acho que a resposta da Júlia foi perfeita. Só ia fazer esse complemento, porque eu sei que também tem vários perfis, acho maneiro falar, porque às vezes você não se sente muito, tipo, pô, será que eu não consigo me entrosar, alguma coisa comigo? Acho que vale a pena para a galera aí também saber que são vários perfis. Tem um grau de autoconhecimento aí também, né? Que corre em paralelo, de tipo, tá, como que eu crio? Qual é o meu jeito de criar, né? Isso, exato. Muito bom. Bom, pessoal, estamos nos últimos 4 minutinhos, então eu queria que a gente... O Lucas falou, ajudaram demais. Ai, que bom. Então, nesses últimos 4 minutinhos, acho que a gente podia falar... Primeiro, eu quero saber, assim, rapidamente de vocês, quais são os seus objetivos agora, que eu sei que, claro, ganhou um GP que é 2, né? Ganhou o Young Lions, aí você quer ganhar o Internacional. Mas, assim, quais são os objetivos de vocês agora? E também queria responder aquela pergunta da pessoa sobre dicas. Que dicas que você daria para uma versão, né, mais jovem sua, mais início de carreira, e alguma outra dica que vocês acham legal, assim, deixar as pessoas com, seja para Cannes ou para carreira, enfim, alguma coisa que as pessoas podem levar do aprendizado de toda a vida de vocês. Quem quer ir primeiro? Gente, eu posso começar, né? Eu vou começando. Júlia, brincadeira. Bom, o próximo objetivo é muito engraçado, né? Porque a gente começa a sonhar, e aí a gente realiza um sonho, e aí o sonho vai ficando maior, e vai não sei o quê, e não sei o quê. Então, assim, meu próximo objetivo, sei lá, é voltar em Cannes, subir num palco com um look bem bela, sabe assim? Pegar a minha selva de leões, fazê-los ninar. Então, assim, é muito engraçado, porque quando eu voltei lá para a Soco, e a Soco tem muito isso que o Emerson falou, a gente é muito unido, é muito diverso, é uma agência que realmente vive o que prega. Todo mundo estava já muito feliz, aí eu, ano que vem a gente vai de novo, não sei o quê. Então, assim, eu quero mais. O que eu quero é mais. Eu gostei muito desse negócio. Ótimo. Então, assim, eu espero que ano que vem estejamos lá novamente fazendo algum trabalho relevante, que a gente conquiste coisas legais também. Assim será. Amém. E o que eu diria para a Júlia do passado é não desista. Vai dando as suas cabeçadas na parede, chora às vezes, que já choramos muito nessa vida, a gente fica nervoso, tem que tomar um Rivotrilzinho, tem que fazer um negocinho assim, mas não desiste, porque uma hora as coisas acontecem como tem que acontecer. E é isso que eu diria para mim mesma. Muito bom. Amanda. Boa. Bom, eu acho que os próximos objetivos, né, com certeza, ainda quando você vai lá, assim, e vê o palco, e vê a premiação, dá muita vontade de subir no palco. Então, né, eu acho que esse seria o próximo objetivo profissionalmente. Mas eu acho que, além disso, eu acho que é muito sobre o que a gente está fazendo aqui, né? De poder passar para os outros, para quem está começando, as dicas, incentivar, porque realmente existem momentos, né, que não são fáceis na nossa carreira, e eu acho que é sempre bom lembrar que, tipo, tem um caminho e que dá certo em algum momento, né? Eu acho que estar em comunidade, sentir a comunidade criativa ajuda a gente também, né? Por mais que, eu tô criando aqui sozinha, mas para mim também me dá um... Total. E eu acho que é essa dica também que eu daria, né, para minha versão do passado, assim, que é ter resiliência, não desistir, que uma hora vai, assim. Então, acho que nunca é demais falar isso. A Júlia já falou, mas eu acho que vale reforçar, assim, porque em alguns momentos realmente, né, você pensa em, tipo, putz, não tá dando, não tá rolando. E aí, será que uma hora vai? Mas vai, gente, uma hora dá certo, então não desistam. A nossa carreira realmente tem alguns momentos, assim, sei lá, você vê uma ideia que ganhou, que você teve aquela mesma ideia. E é isso, só que é sobre ter resiliência e continuar tentando que dá certo. Ótimo, obrigada. Igor e Emerson, último minutinho, desculpa, meninos, deixei vocês com 30 segundos cada. Sobre próximos objetivos, assim, sinceramente não pensei sobre isso ainda, mas espero continuar nessa jornada aí. E eu acho que uma coisa que a Amanda falou que me pega muito é essa questão de você poder passar conhecimento, assim, né?
a gente agora que consegue, né, tá ali nas vitrines, de certa forma, no holofote, a gente também tem uma certa responsabilidade de fazer com que outras pessoas ocupem esse espaço nosso, assim. Acho muito legal essa comunidade criativa, assim, né, sobretudo brasileira. E, assim, muita gente me recebeu quando cheguei em São Paulo, e, assim, espero poder passar um pouco isso adiante e ajudar a galera que está chegando e tudo mais. Acho que isso é muito, muito legal, assim, muito estar nesse espaço, a gente poder puxar junto uma galera, assim. Teve um dos projetos que eu fiz, teve 3 pessoas que ganharam o primeiro leão e foi muito legal estar com elas ali no processo e ver, né, aquele brilho no olho de quem está entrando, né, nesse mercado, assim, de certa forma. Não no mercado, né, mas na parte competitiva ali de Cannes. Muito Então, legal acho que é fazer isso. o Brasil ficar cada vez maior lá, né? É isso. Emerson, falando nisso, é com você. Rapidinho, como está no final, é o seguinte: se daqui para frente contar histórias legais, vivenciar histórias legais e também ganhar um prêmiozinho, acho que é bacana subir lá no palco para receber um prêmio, isso é uma coisa. E olhar para trás, o que eu teria feito diferente, o que eu diria para mim olhando para trás é o seguinte: evite os arianos, só isso. Eu não entendi. Evite o quê? Arianos. Eu sou ariana. Ah, Com ascendente escorpião. Emerson, vou te bloquear. Isso daí já é quadrilha astral. Não evitem, gente. Arianos, ó, somos maravilhosos. Brincadeira. legal, gente. Eu queria super agradecer esse quarteto fantástico que está aqui, que passaram um conhecimento maravilhoso. Foi super gostoso. O pessoal tá mandando um comentário aqui, falando que foi muito legal, que estão super inspirados. Então, acho que é isso, gente. É a gente deixar um inspirar o outro e fazer o Brasil ficar cada vez maior nas premiações. E é isso, gente. Passei o contato dos 4 aqui. Quem quiser entrar em contato com eles, tenho certeza que eles estarão super abertos. E é isso, estamos aqui, viu? Muito obrigada, gente. Adorei. Boa noite. Obrigada, boa noite. Boa noite a todos. Obrigada, gente. Beijão. Muito, muito obrigada. Boa noite. Boa noite. Ah, Júlia. Tinha que ser. Dança enquanto o povo sai, né? Alguém falou aqui para trazer o júri, a GR. Quem é o júri? Agora, a GR é agora, linguagem moderna de internet. Ai, gente, eu não Agora. sei. Me manda no privado, depois eu quero saber. No próximo Talks traz o júri agora. Vou muito falar. Tá, bom, depois você me conta. Tchau, gente, eu vou sair. Tchau. Obrigada, gente. Boa noite, valeu.